Hoje pode. Com Marcelo Abud. Falar sobre morte e cuidados paliativos em meio à pandemia não é para qualquer pessoa, mas Juliana Dantas tem autoridade para isso e realiza episódios muito valiosos no podcast que assina. Estamos falando do Finitude, que no ano passado foi um dos finalistas na categoria rádio do Troféu APCA. O podcast também levou menção honrosa em um dos principais prêmios de direitos humanos do país, o Vladimir Herzog. Isso pelo audiodocumentário Confinamento 3 meses depois, que foi lançado em 30 de junho de 2020. Conversamos com Juliana Dantas a respeito da importância desse prêmio. Queria começar falando com vocês, já lançando uma pergunta. Vocês conseguem imaginar um hospital no Brasil onde o coronavírus nunca tem entrado? Pode parecer loucura diante desse contexto que, infelizmente, a gente está mergulhado, mas existe. Esse hospital é o primeiro hospital de cuidados paliativos do Brasil, o Hospital Premier, na Zona Sul de São Paulo. E como é que isso aconteceu, né? Logo quando estourou a pandemia, a direção decidiu fechar as portas porque os pacientes que estão lá internados têm estado de saúde muito frágil. Então, metade dos funcionários ficou lá dentro e aí todo mundo começou a dividir todas as funções, desde lavar pratos, servir comida, distribuir uniforme, dar banho em paciente. Virou uma grande sociedade horizontal lá dentro e eu tive a oportunidade, a confiança de poder entrar lá 2 vezes. Na segunda vez em que eu entrei, eu morei lá por 9 dias e esse lugar é muito especial para mim porque a minha avó materna e meu pai morreram lá com extrema dignidade. Então, ter podido perdê-los dessa maneira, com muita dignidade, foi muito importante. É um lugar que faz parte da minha história. E aí, depois, voltou a fazer parte da minha história porque uma das reportagens que eu fiz lá dentro foi o episódio Confinamento 3 meses depois, que rendeu a menção honrosa do Prêmio Herzog, que nos deixa muito contentes. E eu também fiz o documentário Esquina do Mundo, como roteirista, direção de João Rocha Rodrigues e produção de Juan Oliveira. 4 de junho e o Brasil tem mais de 53 mil mortos por coronavírus. Quando eu vi aquilo e percebi que aquilo podia pegar os pacientes e pegar os funcionários, eu entrei em desespero. E eu queria convidar vocês para ouvir o episódio e para seguir Esquina do Mundo Doc no Instagram para ficar sempre informado quando tem sessão de cinema. Obrigada pelo espaço, um beijo. O podcast Finitude completou mais de 50 episódios e 2 anos no ar no final de outubro do ano passado. Agora entra em nova temporada e Juliana Dantas volta a contar com o criador do podcast. Renan Suquevicius está também no Finitude. Oi, gente, tudo bem? Obrigado por abrir esse espaço para o Finitude, para a gente falar da nossa nova temporada. A gente continua tratando nos nossos episódios do nosso tema central, que é o fim da vida, a finitude das coisas, e, claro, abordando temas que estão ali, né, nesse momento, como o adoecimento, o envelhecimento e também o luto. Nesse episódio de estreia, a gente está chamando de audiodocumentário, tá bem bacana. A gente acompanhou um pouco da rotina, da vida e do trabalho do Osmair Cândido. Ele é coveiro, filósofo e colunista do Finitude. O coveiro, ele faz parte das profissões de um grande conglomerado que se chama Civira S.A. A morte exige respeito, atenção e silêncio. Eu sou um sepultador de ilusões. O nosso outro colunista, o Tom Almeida, do Movimento Infinito, ele também continua com a gente. E a gente vai abordar outros vários temas nessa 5ª temporada. A gente vai fazer episódios sobre HIV, tem também um outro episódio já no forno sobre questões relacionadas ao etarismo, uma discussão muito importante. Enfim, a gente faz o convite para que você nos acompanhe. O Finitude é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts do Brasil exclusivamente destinada a conteúdo jornalístico. Toda terça-feira tem um episódio novo, nas principais plataformas de áudio. Acompanhe! Finitude é a dica de hoje no nosso #HojePode.